Você quer saber quais são os principais tipos de fundos de investimento no mercado? Nesse vídeo aqui eu vou te passar com muita simplicidade cada um deles. Eu sou André Calistein e aqui é a K Educação. Simbora! Então vamos lá. Existem vários tipos de fundos de investimento. Só que os principais que a gente vê hoje em dia nos bancos e nas corretoras, para você poder aplicar como investidor, como investidora, são 4 tipos: fundos de renda fixa, fundos de ações, fundo multimercado e fundos cambiais. Esses são os principais grupos, tipos de fundos de investimento. Dentro deles tem várias subdivisões. Então vou falar de cada um agora. Então primeiro, fundos de renda fixa. A principal característica desses fundos é que 80% do que for investido nesses fundos tem que ser ativos de renda fixa, como títulos do governo, que são os títulos públicos, CDB, LCI, LCA, debêntures. Esses são exemplos de ativos de renda fixa. Essa é a principal característica dos ativos de renda fixa. E tem muita gente que acha que todos os fundos de renda fixa eles são de baixo risco, mas isso não é uma verdade. Realmente, muitos são de baixo risco, mas tem com certeza como fundos de renda fixa serem de alto risco. Depende de que tipo de ativo que você está investindo no fundo, se são ativos de empresa e que empresas são essas, ou então que bancos são esses que você está investindo. Porque dependendo da solidez, da capacidade de pagamento dessas instituições, desses títulos que são investidos, podem ser considerados de altíssimo risco. Segundo tipo que eu vou falar agora é de fundos de ações. Os fundos de ações têm como característica principal aplicarem 67% do que for investido em ações. E realmente fundos de ações são fundos considerados de mais risco. Claro que dentro dessa cadeia de fundos, de tipos de fundos, existem alguns que são mais arriscados do que outros, mais voláteis do que outros. Mas realmente os fundos de ações são mais arriscados, mas não quer dizer que é ruim investir, depende da estratégia que você está fazendo. Então 67% tem que ser em ações. Tá certo? E uma característica importante que eu tenho que falar sobre os fundos de ações é que hoje, atualmente, ele não tem come-cotas. Você não tem o come-cotas nos fundos de ações. Tem alguns outros fundos que também não tem come-cotas, mas a maioria dos fundos, como de renda fixa, multimercado e o cambial, eles são cobrados o come-cotas, que é aquela antecipação de imposto que você tem nesses fundos. O terceiro tipo de fundo que eu vou falar hoje são os fundos cambiais. Os fundos cambiais, você tem que aplicar no mínimo 80% do que for investido em moedas. Não necessariamente, que a gente está muito acostumado com dólar, com euro, e não necessariamente precisa ser essas moedas. Tem que ser alguma moeda. Pode ser um mix de moedas, ou então pode ser outras moedas que não só o dólar e o euro, mas realmente tem que ter 80% no mínimo aplicado em alguma delas. Aí tem gente que realmente investe como uma estratégia para ganhar bastante, se achar que a tal moeda, a tal estratégia desse fundo é promissora. Tem gente que aplica para se proteger, de repente, a sua moeda em relação à moeda que esse fundo está investindo. E o quarto e último tipo de fundo de investimento que eu vou falar hoje são os multimercado. Esse realmente é meio que você juntar tudo que eu falei agora desses outros fundos e botar tudo num saco só. Então, o fundo multimercado, como está na palavra, como está no nome, multimercado, você pode aplicar em diversos tipos de ativos. Então, tem fundos de mercado que mistura renda fixa com moeda, com ações, e cada um na sua proporção. Enfim, esse é o tipo de fundo mais amplo e mais variado que pode ter na questão de diversificação de investimento dentro dele. E a maioria desses fundos são de mais risco também. Podem ter alguns mais baixo risco, mas a maioria são de alto risco e você tem que ficar de olho. Existem vários fundos multimercado muito bons que, dependendo do que você procura, pode ser muito vantajoso. E como eu falei no início do vídeo, dentro de cada cadeia dessa de tipos de fundos de investimento, existem várias subdivisões com diferentes tipos de estratégia. E o mais importante é, toda vez que você for investir num fundo de investimento, não só olhar a rentabilidade passada dele, você tem que saber muito quem é o gestor, quem é a gestora que está por trás, porque quando você bota o dinheiro dentro de um fundo de investimento, você deixa na mão de um gestor para poder fazer escolhas para você dentro da estratégia
ele tem um limite também dentro da política de investimento. É importante saber se esse fundo tem registro na CVM, é importante saber se você quiser sacar, se você quiser fazer um resgate, quanto tempo demora para chegar na sua mão o dinheiro. Quais são os valores mínimos que você pode resgatar ou movimentar toda vez que você quiser botar e retirar? A tributação também é muito importante, que nem todos os fundos têm a mesma tributação. Então é importante você saber a questão de impostos. E não deixe de ver quanto o fundo que você está pensando em investir tem de patrimônio de todas as pessoas que botam, porque também é um dado bem importante. Bom, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal da K Educação aqui no YouTube e clicar no sininho para você poder habilitar para receber todas as notificações quando entrarem novos conteúdos no canal. E deixe seu like, seu comentário e também não deixe de seguir a gente no Instagram, no Facebook. Então eu espero muito que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo e não deixe de investir em conhecimento. Tchau, tchau!